Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida neste dia. Estamos mais um dia, pela graça e misericórdia do Senhor, estudando, compartilhando a palavra de Deus. Estamos na série Curando Emoções Danificadas. Hoje nós estaremos falando a parte 3 e falaremos sobre vitória, sobre o medo. Quem nunca sentiu um medo? Quem nunca se sentiu apavorado por perder o controle de alguma coisa que estivesse em suas mãos? Ou por ter acontecido algo que você não estivesse esperando, que te pegou de surpresa? Ou por vários outros motivos? Mas a palavra do Senhor em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos em um mundo onde tem tantas coisas ruins acontecendo, coisas que nós não esperávamos, coisas que talvez nós estejamos vivendo. Mas apesar de tudo isso, nós somos chamados para viver sem medo. Nós fomos chamados pelo Senhor para viver uma vida de ousadia diante da presença dEle. Mas talvez você se pergunte: como posso manter a calma e a confiança no meio disso tudo que eu estou vivendo? Lembre-se que o Senhor promete nos fortalecer, ajudar e defender-nos, e Ele sempre cumpre a sua palavra, porque Ele é fiel. Glória a Deus. O medo é uma sensação de pavor, como um alarme avisando que algo ruim está para acontecer. E isso pode ser causado por uma ameaça ou ao sentir a perda de controle numa determinada situação. Mas, quando a palavra do Senhor nos fala sobre o temor do Senhor, é um medo bom. É um medo criado por uma reverência saudável para um Deus santo e justo, que tudo pode, na minha e na sua vida. Ele tem o controle. Lembre-se que o Senhor tem o controle de tudo. E não é saudável você sentirmos medo continuadamente, porque ele se torna um problema nas nossas vidas e muitas das nossas emoções estão relacionadas ao medo. Muitas das emoções negativas que experimentamos na vida estão enraizadas no medo. Por exemplo, a ganância é o medo de não ter o suficiente. A rejeição é a preocupação de não ser aceito ou aceita por alguém. A culpa é o receio de nossos erros, de que nossos erros podem ser descobertos. O desânimo é o medo do fracasso, causado por uma falta de confiança. A raiva é causada por um medo que não podemos buscar o nosso caminho. O ciúme é o medo de perder o controle do que desejamos. A indecisão é causada quando nos preocupamos em fazer uma escolha errada. Talvez você se pergunte: por que eu tenho medo? Por que temos medo? Deus não nos deu um espírito de medo. Então Ele nunca é a fonte dos nossos medos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
Então, de onde o medo vem? O medo vem de várias partes das nossas vidas, por coisas que já passamos ou que vivemos. As lições da infância, em suas tentativas de proteger e nos capacitar, nossos pais podem ter plantado medo em nós, até mesmo sem eles mesmos perceberem. A imaginação, às vezes, o sistema nervoso não pode distinguir entre um perigo real ou um perigo imaginário. Medo é uma consequência da desobediência ao Senhor. É bom porque nos lembra que nós vamos prestar contas de nossas vidas para Ele um dia. Alguns dos nossos medos são baseados em informações erradas ao invés da verdade. O Senhor é a nossa fonte de segurança. E quando nós temos dúvidas de seu amor, o medo substitui a confiança e a paz que nós devemos ter em Deus. Todas as pessoas precisam se sentir aceitas e valorizadas pelos outros. Sem isso, o medo da rejeição toma o seu lugar. Talvez você tenha metas inatingíveis que nunca conseguiu atingir, e às vezes visamos muito alto e ficamos ansiosos quando perdemos nossos objetivos. A visão errada de Deus, se nós vemos principalmente o Senhor como nosso juiz, vamos ter medo e não entender a vastidão do seu amor. Mas hoje o Senhor te convida a abrir os seus olhos e o seu coração e lança fora todo medo, porque a paz e a segurança que o Senhor tem para te dar e para te oferecer vai lançar fora todo o medo, porque o medo existe consequências. Quais são as consequências do medo? Passar por momentos de medo é natural, mas quando você permite que ele governe você, existem consequências. Você sabia disso? Por exemplo, o medo divide a sua mente. Você não pode concentrar-se nas apreensões, porque você está constantemente se distraindo, você está constantemente com medo, então você não consegue se concentrar no seu alvo, naquilo que realmente importa. Ele atrapalha a sua capacidade de pensar e agir corretamente, porque a ansiedade ofusca a mente e te impede de se comportar como deveria. Causa indecisão. O medo pode paralisar você quando você precisa fazer escolhas. O medo ele vai minar a sua autoconfiança. Deus deu a cada pessoa habilidades e talentos, mas o medo faz com que você duvide que você pode realizar a sua obra. Mas se Deus entregou algo na sua mão, saiba que Ele já te capacitou. Tenha autoconfiança de fazer. Apenas faça para o Senhor, porque Ele vai te honrar. Ele vai te fazer ver que quando Ele entrega algo nas mãos de alguém, apenas faça o que Ele te mandou fazer, o que Ele entregou nas suas mãos. O medo resulta em pânico. Se você perder a capacidade de controlar seus medos, eles controlam você. Eles subjugam na incerteza. Sempre que situações de longo prazo, como a saúde ou preocupações financeiras têm resultados incertos, pode ser consumido com preocupações sobre o futuro. O medo destrói relacionamentos. Aqueles que tiveram dificuldades em relacionamentos passados podem ter medo de repetir os erros e por isso não se abre para um novo relacionamento. O medo te rouba a alegria e a paz.
Pense nisso. Pense na sua vida como uma máquina. Alegria e paz como o óleo que te mantém funcionando. O medo é como a areia que entra nas engrenagens e corrói a sua felicidade. O medo bloqueia o teu crescimento espiritual. Você nunca será capaz de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Se você tem medo de dar um passo na obediência, se você tem medo de fazer aquilo que Deus te capacitou para fazer, o medo ele afeta a sua saúde, porque a ansiedade com medo prolongada está ligada a muitas doenças físicas. Talvez você se pergunte: nossa, como é que eu posso lidar com o medo? Em primeiro lugar, você precisa reconhecê-lo. Antes que você possa começar a lidar com seu medo, você tem que admitir que é um problema em sua vida. Em segundo lugar, você precisa identificar a fonte. Pergunte a si mesmo se você está com medo de uma situação com um resultado incerto ou das consequências de escolhas passadas. Depois de saber a verdadeira fonte do seu medo, você pode então enfrentá-lo. Mude o seu foco. Quando sua atenção está fixada em seus medos, eles só pioram. A única maneira de reverter este processo negativo é mudar seu foco com a arma mais poderosa que você tem, a palavra de Deus. Confie na palavra do Senhor. Em Isaías 41:10, o que você está enfrentando é uma batalha de fé. E este versículo pode ser uma âncora em tempos difíceis na sua vida. Se você acreditar, se você considerá-lo como verdadeiro em sua situação, no seu hoje, jogue por terra hoje todo medo, baseado na certeza de que o Senhor é fiel, amoroso e onipotente. Você não tem motivo para segurar suas ansiedades. O que você pode fazer? O que você vai fazer com os seus medos? Você pode mantê-los e sofrer as consequências negativas. Ou então, você confie no Senhor. Coloque os seus medos em suas mãos amorosas. Deus, Ele não disse que ia fazer com que você não sentisse medo, mas Ele promete te fortalecer, te sustentar através das adversidades e te fazer mais do que vencedor. Deus é contigo. Não tenha medo, mas tenha um espírito de trepidez e ousadia. É isso que o Senhor quer de ti. Medo não vem do Senhor, mas a certeza, a convicção e a fé que nós temos no nosso Deus nos faz vencer a cada dia, vencer dia após dia, crendo que nele nós já somos mais do que vencedores. Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos de volta com mais uma parte do nosso estudo. Amém? Até amanhã.